Maravilha. Gente, então vamos lá para o nosso estudo de hoje, um estudo maravilhoso, onde nós finalmente vamos chegar aqui dentro do Santíssimo, que eu vou chamar aqui de o final do caminho, que é onde a gente queria chegar. Nós já passamos aqui por tantas fases e etapas do santuário. E agora, finalmente, nós vamos chegar aqui ao Santíssimo, esse final desse caminho. Quando a gente olha para o Santíssimo, que está após a cortina que separa o Santo do Santíssimo, o que que nós vamos ver ali? Nós vamos ver a Shekinah brilhando ali no Santíssimo. E essa Shekinah brilhando no Santíssimo, era uma garantia de que Jeová estava em casa. O Criador estava em casa. O nosso Deus estava em casa. Ele estava ali. Ele estava presente. E somente o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano, podia entrar nesse lugar. A gente sabe que o santuário, ele era um cubo sagrado. E dentro desse cubo sagrado havia uma peça de mobília chamada a Arca da Aliança. Com suas 9 partes, ela tinha 9 partes, era talvez de todos os símbolos e parábolas que nós vimos dentro do Santíssimo ou dentro do santuário, e talvez era o símbolo mais complexo de todo o santuário. E a pergunta é: como era a arca? A arca era uma caixa de madeira toda envolta em ouro. E ela foi feita especificamente para conter dentro dela as tábuas do Decálogo. Sobre ela, ou sobre a arca, havia uma tampa chamada de propiciatório. Essa tampa era também um símbolo do trono da misericórdia de Deus, que repousava seguro ali, ela tinha segurança sobre a sua imutável lei. Essa lei presente ali dentro era um tipo que revelava ao mesmo tempo o pecado e ao mesmo tempo manifestava ali a sua justiça. Quando a gente olha para os ideais presentes ali nessa lei, esses ideais eram impossíveis de serem implementados pela humanidade. Porém, para mostrar que é o Senhor quem dá vida àqueles que estão mortos em pecados, o que que Deus faz? Ele coloca dentro da arca a vara ressurreta de Arão. Essa vara morta, regenerada, que de uma vara seca, sem vida, ela brota flores de amendoeira, que também representa Cristo. Essa vara, ela representa a sua capacidade, a capacidade de Deus, de dar nova vida ao penitente que a busca. Dentro da arca também havia um pote de ouro contendo dentro dele o maná. E esse maná, contendo dentro desse pote, que estava dentro desse pote, ele é a garantia dessa porção diária da comida celestial para aqueles que de fato buscam viver a sua vida em Cristo. A sua vida em Cristo. Também havia ali os querubins. E esses querubins estavam ali em um santo silêncio, dobrando-se sobre o trono, simbolizado ali. Né? Ali era um trono, não era real, era um trono simbolizado. Sabe o que representa esses querubins? E, aliás, nós teremos uma aula específica sobre os querubins.
E é a próxima aula, a aula que precede esta, que vai falar sobre a lei, e sobre a Shekinah, e sobre o Santo dos Santos. E lá na frente, quando nós formos falar sobre as festas, e uma das festas é o Yom Kippur, e a gente vai voltar a falar do tema da lei, porque a gente vai falar especificamente sobre o dia da expiação em algum momento aí pela frente. Então, esses querubins que se dobravam sobre esse trono simbolizado, eles representam o quê? Então, vamos lá. A vara representa é, aqueles que são regenerados. O pote de ouro do maná significa o alimento diário, a comida celestial que é oferecida àqueles que buscam viver para Deus. E os querubins, o que que eles representam? Eles representam o estado glorioso dos remidos que um dia se sentarão com Cristo em seu trono, rodeados por sua glória. Era tudo isso que eu estou falando aqui para vocês neste momento, que no dia da expiação, o sumo sacerdote via no lugar mais sagrado do esplendor do Shekinah. No dia da expiação, eu vou falar só um pouquinho agora, vamos aprofundar isso num estudo mais à frente. O sacerdote ele conduzia 4 rituais dentro desse oráculo. E o propósito desses rituais, ele era duplo. Primeiro propósito, ele validava o status do sumo sacerdote como representante de Israel, e o segundo propósito, ele garantia que a oferta pelo pecado para todo o povo de Deus fosse aceitável por ele, por Deus, no caso, para a remoção da culpa daqueles que haviam enviado os seus pecados para o santuário antes do julgamento. Então vamos lá. Eu dei uma introdução aqui sobre esse local e sobre esse ambiente muito especial. Então vamos lá. Use agora a sua imaginação e levante comigo o véu mais íntimo e vamos entrar junto com o sumo sacerdote para vermos esse estabelecimento de Deus para o seu trono da graça, cheio de glória. Vamos olhar agora, bem de perto, a Arca da Aliança. A arca era a única mobília no Santo dos Santos. A única, não havia outra. E era talvez, né, o símbolo composto mais intrigante de todo o sistema do santuário. É interessante que, antes de dar qualquer instrução para a construção do tabernáculo, e esse dado é importante para que a gente tenha a noção da importância que Deus dá à lei, o que, infelizmente, nos dias de hoje, tão pouca importância se dá. Inclusive, tem alguns que dizem que ela foi abolida. Será que ela foi abolida? Olha, Deus, antes de dar instruções sobre o santuário, ou fazer os seus móveis, né, vamos chamar assim, consagrar seus sacerdotes. Então, antes de dar instruções sobre o santuário, antes de consagrar os sacerdotes, antes de dar instruções sobre como fazer seus móveis, antes de realizar ou dar instruções sobre os rituais. Então, eu estou falando de santuário, de ritual, dos móveis, eu estou falando da consagração dos sacerdotes. Antes de tudo isso, podem procurar na Bíblia. Que instruções Deus deu? O Senhor descreveu cuidadosamente a arca. Foi a primeira coisa que Deus fez. Foi descrever cuidadosamente a arca. E para que isso? Penso eu que é para chamar a atenção para o papel vital, importante da arca e da aliança e da lei no plano da salvação. Como assim? A lei no plano da salvação?
Sim, a lei no plano da salvação, e nós já vamos ver isso mais à frente. A arca do santuário terrestre era, sem dúvida, o modelo da verdadeira arca do céu. Você vai ver isso em Êxodo 25, 10 a 22, Êxodo 37, 1 a 9 e Êxodo 40, 20 e 21. A arca terrestre era um símbolo, a gente sabe disso, que ilustrava a função da original. Aonde? Lá no céu. E quando a gente olha para a geografia do santuário, tudo que nós vimos até agora, o que que isso revela? Se você perceber, a arca é o último móvel na geografia do santuário. Então, o que que o Senhor está revelando aqui? Ele está mostrando a procissão, a caminhada do penitente, que sai lá do acampamento do pecado até a arca, do lugar secreto do poder em sua presença. Sabe o que que Deus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a essência do plano da salvação é restabelecer o governo de Deus no coração do homem. É restabelecer a soberania de Deus através da sua lei, que representa o seu caráter, para que ele seja de novo instalado no centro da vida, no centro do eixo da existência do ser humano. O ser humano que foi, o ser humano que lá no Éden destronou Deus da sua vida, inserindo e colocando no lugar que pertencia a Deus no coração de Adão, quando Adão ele entrega o domínio para Satanás, ele tira Deus do centro do seu coração e coloca o eu, o ego, coloca ali a própria natureza do diabo instalada na natureza humana, fazendo dela seu escravo. E é por isso que Cristo fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres desse ego, livres dessa natureza pecaminosa, livres da maldade, livres de uma centralização do eu para uma centralização da divindade. Ou seja, nós saímos de um foco no eu para um foco nele. E esse é o propósito final do plano da redenção. E a arca da aliança, contendo os 10 mandamentos, que na verdade esses 10 mandamentos representam princípios do governo de Deus, é que é o plano final de Deus, que é reinstalar esses princípios novamente em nossa mente, em nosso coração, em nossas emoções, para que o Senhor seja o centro, como nunca deveria ter deixado de ser, o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, centro este no qual precisa gravitar, girar todo o nosso ser, todas as nossas ações. Então, por meio do seu sumo sacerdote, o pecador deveria apresentar seu pedido de perdão a Jeová, representado ali pela Shekinah, brilhando acima da tampa da arca, simbolizando o trono da graça. Dessa maneira, através desse símbolo, o Senhor então ensina que, iniciando sua jornada de fé em algum lugar nas trevas do pecado, o peregrino ele deve marchar em direção ao seu destino com a luz eterna, que ele está ali, naquele lugar, esperando pacientemente por ele lá no propiciatório do tabernáculo celestial. Quando você olha para cada item que nós vimos no santuário, desde a entrada, lá na porta, a entrada, os postes, a cobertura, as telas envolvendo ali o pecador que chega e é abraçado ali de cara pela justiça de Cristo. E ele é levado até a cruz. Na cruz ali, que é representado pelo altar de sacrifício, com todos os seus utensílios,
Ali ele é colocado diante do Cordeiro de Deus, ali ele confessa, ali ele é justificado. Ali, em seguida, ele passa pela pia, onde ele é limpado, lavado, e depois ele entra no santo, onde ele entra como parte ali da igreja de Deus, que está presente ali no candelabro. Ali tem justiça, ali tem azeite. Ali ele consegue o fogo ali do altar, ele traz consigo esse fogo, aonde ele se, se colocou perfeitamente ali, morreu junto com o Cordeiro. Paulo fala isso, né? Já não sou mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que agora vivo, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala ali em Romanos que nós temos que nos oferecer como sacrifícios vivos, né? Sacrifício vivo, quando o cordeiro era amarrado ali nas pontas do altar, nós também temos que nos amarrar ali. Então, entrando mortos, né? A gente estava morto em nossas ofensas. Então, ele traz a gente para o altar de sacrifício, para que nessa morte que nós morremos ali, nós somos vivificados. Da mesma maneira como Cristo, ao morrer, ele viveu. Ao morrer, ele venceu. Parece que ele perdeu, mas na verdade, a morte não é a morte de um perdedor. É porque a sua morte, ele mata a morte, ele mata o pecado, ele mata, ele destrói o próprio Satanás. Ele vence Satanás ali na cruz. E agora você tem a mesa, né? Onde você se alimenta do pão, que também é representando o trono de Deus. Ali você tem o vinho ao pé da mesa, porque pão sem vinho é um sacrifício de Caim. E Deus não pode aceitar um pão sem sangue. E aí você tem o altar de intercessão, né? O altar de incenso, que foi as duas aulas que nós tivemos nas aulas passadas. Quando você olha para tudo isso, você vê o plano da redenção sendo criado, sendo estabelecido. Por isso que não existe parábola mais bem construída do que o próprio santuário. E agora chegamos aonde Deus quer que o homem esteja. Não é sem sentido que Satanás quer destruir o santuário, que ele quer que nós não estudemos o santuário. Não é sem sentido que ele quer que a lei seja descaracterizada, que ela seja diminuída, que ela seja disfuncional, que ela tenha sua função desfuncionalizada. Porque é para lá que Deus quer nos levar. A salvação só tem um objetivo: trazer o homem de volta para a obediência. É por isso que, se você ler, e isso eu aprendi com o Muniz que está aqui, se você ler os textos, por exemplo, de Paulo, alguns, como você tem, por exemplo, em Coríntios, Romanos, ele vai sempre dizer que o Senhor nos chamou para alguma coisa, para a obediência. Então, ou seja, Deus nos chama para a obediência, não tem outro caminho. O caminho final da salvação é a lei de Deus instaurada em nossos corações. Agora, olha que interessante. Deus traz o pecador do mundo das trevas para a Shekinah, que é a sua luz. Porém, o caminho que Deus faz é uma direção oposta. Deus ele conduz sua buscas por suas ovelhas perdidas de seu trono da graça na arca celestial. Ele saiu da luz da Shekinah para as trevas, para encontrar o pecador que estava muito longe. Olha que coisa maravilhosa da graça de Deus. Nós saímos das trevas para encontrar a luz da Shekinah. Cristo saiu da luz da Shekinah para ir para as trevas e ali encontrar a sua ovelha perdida. E quando ele a encontrou, deixando ali as 99 que estavam ali no aprisco, ele sai para buscar a você, para buscar a mim. E é incrível quantos rejeitam essa busca. Quantos estão rejeitando essa graça oferecida? A graça, ela não foi oferecida, e isso é muito importante.
A graça não foi oferecida lá no trono, lá na Shekinah. Ela saiu de lá e foi lá na escuridão. A graça não ficou estancada no trono do governo de Deus. Ela desceu na pessoa de Cristo. A graça, ela não ficou ali sendo oferecida à distância. Olha, tem graça aqui, venham. Não, não. A graça veio até nós. Ela saiu de lá e veio até aqui. Porque o pecador não tinha capacidade nenhuma de sozinho sair desse buraco, desse acampamento escuro no qual ele estava, para entrar e ser abraçado pelas cercas da justiça. Seria impossível. Então, essa busca dupla, ela foi pintada em sinais brilhantes ao longo do caminho, com glória, e foi tocado o tempo todo com o sangue, que você vê que ele está presente em cada item do santuário. Agora, vamos dizer, o quadro, ele começa a ficar completo na nossa mente. A arca tem tanta importância na Bíblia que é mencionada com mais frequência nas Escrituras do que qualquer outra peça do imobiliário do santuário. E aí você vai perceber que em cada ocasião essa arca desempenha um papel muito importante na história da salvação, porque ela aponta em algum momento, para algum tipo do ministério de Cristo. E a gente agora vai, do ponto de vista da Bíblia, revisar alguns desses registros. A arca, ela é mencionada 185 vezes sobre 10 designações diferentes. E cada uma dessas menções, nos ensina algo diferente sobre o trono de Deus. Por exemplo, em 2 Crônicas 35:3, ela é chamada de a Arca Sagrada. E por que ela é chamada de a Arca Sagrada? Para indicar que ela era uma arca separada. O sagrado aqui é separado para um propósito. Quer ver um outro exemplo? Ela, como um símbolo da divindade, ela é chamada de a arca da sua força. 2 Crônicas 6:41. Em 1 Crônicas 13:3, ela é chamada de a arca do nosso Deus, ou Elohim, o grande criador da aliança. Em Josué 3:13, a arca é chamada de a arca do Senhor, ou Jeová, ou Yahvé, aquele que é tudo que ele é. Isso é tão bonita, essa expressão. Para mim, ela é mais rica e mais compreensível para a nossa língua. Porque uma coisa é você dizer, eu sou o que sou, mas se você trocar eu sou o que sou para ele é tudo o que ele é, eu acho que fica mais claro. Então, se você pensar assim, Deus é amor, ele é tudo amor. Deus é justiça, ele é tudo que a justiça pode ser. Ele é tudo que o amor pode ser. Ele é tudo que a misericórdia dele pode ser. É por isso que não é possível alguém ser maior do que ele. Porque ninguém é completo. Ninguém é tudo. Ele é tudo o que ele é. A arca também é chamada de a arca do Senhor Deus, e ali o termo usado é Adonai Jeová. Significa o Senhor dos servos e o marido da igreja, ou marido de uma esposa. Isso está em 1 Reis 2:26. Ela também é chamada a arca de Deus de Israel, 1 Samuel 5:7 e 6:3, para retratar ali como sede da majestade e do poder divinos. Vocês percebem que para cada um desses títulos da divindade, ele se acrescenta um significado especial à arca. Agora, por conter, porque a arca contém
em seu coração o decálogo, as tábuas dos 10 mandamentos, ela é denominada o quê? A arca do seu testemunho. Por quê? Porque ela testifica a verdade eterna. Isso está em Êxodo 25, 22. E outro detalhe, como o contrato de Jeová para salvar a humanidade condenada, o contrato, olha que interessante, o contrato de Jeová para salvar a humanidade condenada é baseado nessa lei, ela foi designada de a arca, adivinha, a arca da aliança de Deus, Elohim. A arca da aliança de Jeová, isso está em Números 10, 33. A arca da aliança de Jeová dos exércitos. 1 Samuel 4, 4. De fato, a arca contendo a sua lei era um símbolo do próprio Deus. A arca de Deus é o símbolo da presença divina. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 705. Ou seja, eu estou usando a Bíblia e o Espírito de Profecia para falar desse elemento importante. Então, a partir dessa ilustração simbólica da autoridade, da compaixão, da divindade nesse tabernáculo terreno, onde é que a gente deve manter os nossos olhos? É no objetivo final do peregrino do santuário celestial, o trono da graça e misericórdia. Isso está em Hebreus 4,16. Agora, a arca, ela mostra que Deus está... Aliás, a gente vai ter que desdobrar a estrutura do santuário. A estrutura do santuário, ele mostra uma coisa para nós, né? Que Deus, ele quer que nós percebamos que nós precisamos de sua ajuda. E se a gente precisar da ajuda, ele vai estar lá. Então, a arca vai mostrar que Deus está sentado em seu trono, um trono de graça, de amor, de misericórdia, para todos aqueles que buscam e procuram, né, o seu grande e maravilhoso auxílio. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo desse móvel tão maravilhoso. Para a gente, vocês vão perceber que tem muita coisa nesse móvel chamado arca. Então, nós vamos estudar agora o significado das palavras originais da arca. No Antigo Testamento grego, tem uma palavra que é usada para designar tanto a arca de Noé, a palavra é kibotos, isso está em Gênesis 6,14, quanto a arca do tabernáculo, que está em Êxodo 25:10. Lembra daquela arca que foi feita para colocar Moisés lá dentro? Esse nome era Tibim, tá? Que também é encontrado para as arcas mencionadas no Novo Testamento grego, kibotos. Então, nós concluímos que qualquer que seja o termo usado, ela contém essa mesma ideia essencial. Agora, existem duas palavras em inglês, no entanto, que são empregadas aí na versão King James, para traduzir a palavra hebraica de arca, que é caixão, né, no caso, onde José foi colocado. Neste cofre, né, foi colocado ali José. Então, José foi o salvador dos egípcios, quando aconteceu aquela questão da fome, que representa o mundo não crente, e também dos israelitas, que representa a igreja. Então, por isso que José também é um tipo de Cristo, porque ele também, Cristo, morreu tanto por pecadores quanto por justos, e principalmente por pecadores, porque ele veio chamar pecadores e não justos ao arrependimento. Outra coisa interessante, quando a gente olha em 2 Crônicas 24:10 e 2 Reis 12:9 e 10, a gente vai perceber que as contribuições para a restauração do templo foram depositados num baú ou também arca. Portanto, quando nós olhamos para a arca, ele conteve os restos de José, ele conteve a pessoa do bebê Moisés, ela contém a arca da aliança, ela conteve, em alguns momentos, ofertas que o templo recebeu. Portanto, a arca, ela está ali como um recipiente para manter objetos de valor seguro, seja preservando a humanidade da extinção do dilúvio, né, e todos esses outros itens que eu coloquei, você vai perceber que a arca tem essas atividades de preservar alguma coisa que é importante. Portanto,
a arca é um caixão no qual Deus protege algo inviolável. O que é violável? O seu poder e a sua autoridade. E tudo aquilo que ele considera necessário para a continuação do seu reino na próxima época, quando tudo isso terminar. E começar uma nova era, um novo momento, como diz lá em Apocalipse, né? No final, eu gosto muito desse texto, que diz assim, porque a primeira era passou, né? A primeira etapa passou e tudo agora se fez novo. Do que era feita a arca? A arca era feita de acácia espinhosa. Essa acácia espinhosa era esse tipo de madeira que significa a humanidade de Cristo. Você pode olhar isso em Salmo 1, 3, Êxodo 3, 2 a 6. A madeira, portanto, representa a humanidade de Cristo. Essa madeira ela era coberta completamente de ouro, e esse ouro representa a sua fé e o seu amor. Então, os rabinos, eles vão lembrar que ela consistia em 3 caixas. Uma, a externa de ouro, envolvendo confortavelmente esse cofre de acácia, e dentro dela uma segunda caixa dourada, ela era encaixada com precisão. Então, suas abas superiores cobriam completamente as bordas do baú de madeira. Então, esse tríplice recipiente, ele sussurra lá do trono que há um trio celeste. Perceberam isso? A arca, na verdade, eram 3 recipientes, um encaixado dentro do outro. Por que 3, né? Provisões que a Trindade, aqueles que não acreditam na Trindade, eu fico impressionado. É só olhar o santuário. Você vai ver a presença dos 3 ali o tempo todo. Outra coisa importante, uma coroa de ouro era colocado ao redor do topo do caixão eterno. Então, e o que representa isso? Também representa a majestade do nosso Deus, né? E José, ele lembra que essa arca, a tampa, né, da arca, ela estava presa por dobradiças douradas de uma maneira maravilhosa. Então, ela era perfeitamente ajustada para ficar ali com uma junção exata. Agora, fechado em seus 2 invólucros dourados, a caixa dourada ela era mantida fora do contato da terra corruptora. Esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque era para retratar o encarnado, abraçado pelo ouro da fé e pelo amor dos outros 2 personagens do trio celestial, o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, o Pai eterno e o Espírito eterno não permitiram que o seu santo, que é Cristo, visse a corrupção. Isso está em Salmo 16, 10, Atos 2, 27 e 13, 35. Portanto, o ouro do amor envolvente do céu reforçou a madeira da frágil humanidade do homem de Nazaré, que o preservou de todo perigo corruptor. Lindo, né? Pensar que a própria caixa representa Cristo. Será que é isso que Davi quis dizer? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Será que Davi estava falando dele, que eu duvido? Ou será que esse também era um salmo messiânico? Era Cristo dizendo: eu escondi tua palavra no meu coração. O que ele está dizendo? A tua lei dentro da arca, ela é tua lei dentro de mim. Cristo era a própria arca. E dentro dele ficava ali o único que obedeceu perfeitamente à lei. A lei estava inscrita em sua mente. E quando a gente olha para essa coroa de ouro, a gente percebe que o nosso rei, ele é vitorioso. Isso é nada mais do que um quadro de salvação. O rei coroado sobre um trono de compaixão em um triunfo antecipado. Ou seja, a arca já dizia que Cristo garantia que a vitória dele sobre o pecado seria plena, completa e cabal. E por ter essa justiça, ele nos oferece agora a sua justiça perfeita e a sua justiça plena quando você olha para a tampa da arca. Agora, é claro, existia uma maldição da lei.
E por ela ter uma maldição, é que ele pode prover graça e misericórdia, porque ele morreu em sua cruz para exaltar os pecadores arrependidos, para estar com ele no trono. Então, a sua tampa, representando o trono de justiça e misericórdia, foi projetada para ser movida a critério de Deus. Então, para fazer isso facilmente, o que foi colocado? Anéis de ouro foram colocados nos cantos, seus lados, para receber as varas de acácia, também revestidas de ouro. Varas de acácia, madeira. Portanto, quem carregava a arca consigo? O próprio Cristo. A mensagem é clara aqui. O Senhor da glória coloca seu trono em tendas dos homens, onde quer que ele escolha. Aonde quer que ele escolha viver entre nós, ele vai servir os seus filhos em suas necessidades. É por isso que Cristo usa essa expressão. Olha só, ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não diz para os discípulos: eis que eu estarei convosco. Ele não está dizendo, daqui para frente eu estarei. Ele fala, eu estou com vocês todos os dias. Eu estive no Éden, estive na arca de Noé, estive com Abraão, estive com Israel, estive no santuário, estou aqui com vocês agora e estarei com vocês até o fim. E quando tudo isso terminar, eu vou levar vocês comigo e estaremos juntos para todo sempre. Ele sempre esteve aqui. Ele nunca nos abandonou. Por isso que ele diz, eu estou com vocês todos os dias, desde o começo e por toda a eternidade. Eu já falei disso, mas vale a pena refrisar. Deus pediu para que Moisés colocasse 3 objetos dentro da arca: as 2 tábuas da lei, a vara florescida e o pote de ouro. E sobre o propiciatório, ele ordenou que 2 querubins ficassem olhando com reverência para o sangue espargido sobre ele. Portanto, à medida que Israel avançava em sua jornada ali pelo deserto, o ritmo era determinado por os sacerdotes que carregavam a arca. Percebeu isso? A arca determina o ritmo. Vocês acham que era fácil andar pelo deserto com essa arca nas costas, com essa carga, abrindo o caminho enquanto o povo marchava? Isso representa também a imagem do nosso sumo sacerdote sobrecarregado, cambaleando rumo ao Calvário, para que nós pudéssemos viajar alegremente para o paraíso. Cristo sofreu nossas dores para que a igreja pudesse se alegrar em sua salvação. Portanto, não é justo ver uma igreja cabisbaixa, uma igreja triste, uma igreja acabrunhada. Esse acabrunhamento, esse peso, essa carga, Cristo já carregou pela igreja. A igreja hoje deveria celebrar a salvação. Nós deveríamos ser o povo mais alegre do planeta, porque nós estamos salvos, nós temos certeza da nossa salvação, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando Israel terminou sua peregrinação, a arca finalmente então foi para o palácio construído por Salomão no Monte Sião. A tampa da arca, chamada de propiciatório, era uma placa de madeira de acácia, também envolvida em ouro maciço. E por que ela é chamada de propiciatória? Porque, embora a morte fosse a penalidade da transgressão da lei, a misericórdia. E o que é misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. Cristo colocou o coração dele em nossa miséria. Esse dom, ele veio por meio de Jesus Cristo para pagar os pecados e perdoar os pecadores arrependidos e crentes. O propiciatório, ele também é conhecido por seu nome no Evangelho como o trono da graça. Paulo usou essa expressão propiciação para explicar a função do propiciatório, que era retratar Cristo como substituto. Ele nos substituiu.
esse substituto sacrificial do pecador, o nosso Goel, o nosso parente resgatador. O termo grego hilasterion, traduzido como propiciação, é o equivalente, olha que interessante, é o equivalente na Septuaginta do hebraico kapur, de onde vem Yom Kippur. Percebeu isso? Yom Kippur. Vamos falar disso depois. Yom Kippur, o dia da expiação. Profeticamente, nós estamos vivendo esse dia agora. E sobre isso nós vamos falar lá na frente. É um assunto muito sério, profundo, e que nós precisamos falar sobre isso. Então, esse Kippur, ele designa um lugar. O próprio templo, ele é descrito como o lugar, casa, lar, a morada do propiciatório. Portanto, o propiciatório é o lugar da expiação. A tampa expiatória, né? A tampa expiatória não apenas e não somente, né? Não somente apenas a arca, mas também a lei que a arca continha. Então, o propiciatório, que ao mesmo tempo era símbolo de propiciação, graça e perdão, por estar sobre a lei, representava também que o fundamento, isso aqui é muito importante, o propiciatório não representa só graça, perdão e propiciação. É importante entender que o fundamento da propiciação era a própria lei. Se você tirar a lei, sabe o que acontece com a propiciação? Como uma casa. Tira o fundamento, cai. Não sobrevive. A propiciação não sobrevive sem a lei. Por quê? Porque se ela estava sobre a lei estava sob ela como fundamento. Então, o que fundamenta a graça, o que fundamenta a propiciação é a própria lei. A própria lei. Portanto, o propiciatório, que era encharcado de sangue, era como um trono celestial da Shekinah. Ali, nesse lugar, onde a presença do gracioso e misericordioso Deus se manifestava e bem como revelava o objetivo e o foco de sua atividade. E sabe qual é o objetivo e o foco da atividade de Deus? É punir? Não, é salvar. Aliás, isso está claro em João 3,17. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu digo isso e falo, eu aprendi isso com o meu amigo, o professor Muniz. Deus não se envolve com condenação. Deus só se envolve com salvação. Quem for condenado é porque manteve o seu status de condenado, porque todo mundo nasce condenado. Mas você precisa encontrar Cristo pela frente. E quando você encontra Cristo, então você é resgatado. Ali você é salvo. O ímpio, aquele que não aceitou aquela graça que foi lá na escuridão, que saiu da luz da Shekinah e foi lá no acampamento escuro buscar o pecador. Cristo falou o quê? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que ele está dizendo? A luz que saiu lá da Shekinah e veio até as trevas buscar o pecador disse, não, eu prefiro as trevas, não quero a tua luz. Deus não se envolveu com a condenação dele. Ele apenas disse, ok, se é o que você quer, eu não posso fazer nada. Eu fiz o convite, mas você não quis vir. Você já percebeu que a salvação é de fato uma escolha? O homem não pode se salvar. O homem não pode vencer por si mesmo o pecado, mas ele pode escolher a luz que vem da Shekinah. Ele pode escolher a graça. Ele pode escolher o evangelho. Por isso que o único propósito de Deus é salvar. E o que garante isso? É a presença do próprio Jeová, que estava ali na Shekinah, presidindo todo o processo que estava acontecendo no santuário. Todo o processo. Havia ali sacerdotes, sumo sacerdote, tudo isso. Mas quem presidia diretamente do trono era o próprio Deus. E essa é a garantia
Deus está presente ali. Então, tudo isso é cumprido por Jesus Cristo. Cristo cumpre tudo isso. O escritor de Reis, 1 Reis 6,5, chamou o lugar santíssimo de Debir, ou seja, o que o Targum ele explica como a casa do propiciatório. Então, nesse dia da propiciação, o sumo sacerdote espargia sangue sobre o propiciatório, e nesse dia e nesse ato, o propiciatório ele atingia o clímax do seu ministério. O que esse ato do sumo sacerdote assinalava? Ele assinalava que o sangue de Cristo, o Cordeiro, alcançou o trono de Deus e que as reivindicações da lei que exigiam a vida do pecador foram satisfeitas. O decálogo, escrito pelo próprio Cristo, nas duas tábuas de pedra, dentro da arca, representava a lei do amor como fundamento do trono da graça de Deus. O sangue apontava para a morte vicária de seu filho, que pagou a penalidade do pecado, que resultante ou foi resultado da violação dessa lei. Portanto, o que a gente vai aprender? A Bíblia fala assim que os ímpios fugirão porque chegou o dia da ira dele, da ira do Cordeiro. Então a gente pode dizer que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, nos livra dele mesmo. Olha que parece uma loucura, né? Mas essa é a verdade. Cristo morre para que nós fôssemos libertos da ira dele mesmo, a ira do próprio Cristo, para que a própria ira do Cordeiro, para que a ira do Pai não caísse sobre nós. Ele diz: não, o homem não suportaria essa ira. Então eu vou suportar a minha própria ira para que o pecador seja liberto. Agora, quando o pecador ele não quer se livrar dessa ira, a ira desse Deus cairá sobre esse pecador sem pena e sem piedade. Por quê? Porque ele rejeitou. Então, a condenação, ela será o resultado da rejeição. Portanto, toda rejeição pressupõe uma escolha. É por isso que eu disse numa aula passada que, às vezes, se faz uma campanha evangelística, se faz um sermão, se faz um apelo, e aí fala assim, nossa, tão poucos aceitaram, tão poucos se batizaram, tão poucos escolheram. Não, não. Quando você faz um apelo, tem 100% de escolha. Alguns escolhem aceitar, outros escolhem não aceitar. Mas houve 100% de escolha. O ser humano sempre vai escolher. Então, o que eles não escolheram, os perdidos? Eles não escolheram ouvir essa canção desse trono ensanguentado que ressoa, essa canção que ressoa pelo universo. E qual que é a canção? Essa canção diz: em Jesus, a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Como a arca era desmontada quando Israel se põe em marcha? É assim, sempre que a nuvem durante o dia ou a coluna de fogo à noite subia cada vez mais alto acima do tabernáculo, Israel sabia que era hora de se mudar. E a nuvem ficava ali esperando o povo se arrumar. Quanta paciência, né? Então, os rabinos lembram o seguinte, como é que isso era feito? Os sacerdotes, eles entravam no lugar santo. Então, eles colocavam 4 escadas contra os 4 postes, 4 postes segurando a cortina, né? Eles colocavam 4 escadas contra os 4 postes e eles subiam de costas para retirar o véu mais interno. Eles não subiam de frente, eles subiam de costas e ali eles retiravam a cortina. E se movendo para trás, eles colocavam essa tapeçaria sobre a arca. Eles não podiam ver a arca e seus querubins. Então, eles subiam de costas, tirava a cortina e colocava sobre a arca. Então, acima deles, eles colocavam parte do teto de pele de foca preta, a cor preta do tabernáculo. E então eles escondiam tudo com um pano azul.
Os ministros designados, então, eles tomavam suas posições na vara de transporte e, erguendo a arca sobre os ombros, eles passavam pelo lugar santo, saíam para o pátio e aí, então, estava pronto para liderar as hostes de Israel em sua jornada. E é interessante, com a arca nas costas, eles mantinham os olhos fixos na nuvem em movimento. E os sacerdotes avançavam. E aí vinham Moisés e Arão na vanguarda. E aí depois todo o povo seguia a ordem que o Senhor exigia. E um detalhe, e o tabernáculo, então, ele era desmontado e ele era repartido entre o povo de Israel. Eu já falei disso, mas é sempre bom lembrar. Quando Cristo reparte o pão com seus 12, eu creio que ele estava relembrando o tempo em que o tabernáculo, que era um símbolo do seu próprio corpo, que estava repartido entre o povo de Israel. Ele sempre esteve conosco. Edivaldo, Fala, querido. ao conduzir a arca, ela ficava numa posição acima do humano, né? Acima do humano. Sempre. É, Sempre. Ou seja, não há ser humano que consiga, por si, obedecer o que está ali dentro daquela arca. Só Cristo pode. É por isso que você fala tão bem isso. A ética que Deus quer em nós e de nós, Ele é que vai viver em nós. Não é verdade? é verdade. Sobre rapidinho aí sobre o propiciatório, muito lindo, que o propiciatório queria dizer que Deus era e está propício ao ser humano, que é Você não precisa convencer Deus, né? é que a propiciação pagã, o ser humano faz com que Deus luta para que o Deus dele seja propício, porque o Deus dele está irado. Hum, Na propiciação cristã, Deus está propício e tenta acalmar o ser humano que está irado com ele. é isso mesmo. Olha só, quando a arca partia, então Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. E fujam diante de ti os que te odeiam. Quando ela parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Isso está em Números 10, 33 a 36. E um detalhe: nenhuma pessoa podia ver a arca. Por 40 anos a arca caminhou pelo deserto. E aí, quando eles chegaram ao Jordão, né, para atravessar o Jordão, o rio estava cheio, e Deus ordenou: olha, carrega a arca, e a arca entra na água barrenta. E quando o povo permanecia essa distância de cerca de 1 quilômetro, mais ou menos. Então, olha que interessante. Quando a arca chegou, o fluxo do rio foi interrompido. Então, ela interrompeu e Israel passou em seco por aquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, sabe? É, que não há circunstância que o crente possa se encontrar que ele não compartilhe com isso com você. Que Deus não possa oferecer ali um caminho seguro. Quando o indivíduo obedece a Deus, não há água barrenta que ele tenha que atravessar que Deus não esteja ali com ele. Não tem lugar. Ou seja, Deus providencia um caminho seguro para atravessar no meio de um rio barrento. Ou seja, esse episódio da separação das águas do Jordão, ele antecipa a forma como Jesus acompanha os seus eleitos no caminho para a terra prometida. Ele se retrata como aquele que vai estar no meio de cada torrente ameaçadora até que tudo se consuma. Nos ataques que Israel fez às cidades, a arca estava lá, na queda de Jericó, no estabelecimento do governo em Canaã,
A arca sempre esteve presente. Ela foi transferida para vários lugares, né? Para Shiló, ela foi transferida para outros lugares também, mas ela sempre esteve ali. Portanto, eu quero agora colocar para vocês, e nesse pouco tempo que me resta, e eu quero terminar esse tema hoje, e aí você consegue enxergar hoje a arca, né? Desde 1844 para cá, quando João viu a arca aberta no santuário, nós temos que entrar nas realidades celestiais, olhando para essa arca. E agora eu acho que é muito importante, para a gente finalizar, eu quero ter essa paciência de vocês, que eu preciso finalizar esse tema hoje. Eu quero analisar com vocês de uma forma mais profunda, agora sim, a lei que está dentro da arca. Essa lei que está em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. Então, vamos analisar então a lei. Analisamos todos os detalhes desse santo, desse santíssimo, mas agora vamos analisar Êxodo 20 e também Deuteronômio 5. O que nós vamos ver ali é que depois de 430 anos de permanência no Egito, Israel saiu levando o despojo, a bagagem pesada da religião egípcia estava com ele, a degradação da servidão, povo pagão misturado com Israel. E aí, em Êxodo 19, 4 a 6, Deus diz: olha, vocês viram o que eu fiz com os egípcios, eu tirei vocês em asas de águia, mas se vocês seguirem as minhas alianças, então vocês serão minha propriedade particular. Então, agora chegou a hora de a gente analisar um pouco mais profundo o que estava dentro dessa lei. Vamos lá, então. Deus ele adotou uma estratégia, executar juízo sobre o Egito. Ele colocou no pó as divindades egípcias para revelar ali o poder de Deus sobre Israel, resgatá-los do cativeiro com sinais e maravilhas. Nuvem densa no monte, o monte fumegava, vapor, fumo, presença, o monte tremia, som de trombeta, todos os sentidos foram impactados. Todos os sentidos. E, de repente, tudo fica em silêncio. E Deus, então, começa a falar e a proclamar a sua lei. O Moniz, ele fala muito bem de um assunto que eu gostei muito quando eu entendi isso. Ele falou que Deus começa falando dos indicativos e depois dos imperativos. Ou seja, primeiro Deus indica o que faz, depois ele pede. Olha que interessante. E ele começa dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, primeiro ele diz o que fez. Agora ele começa a pedir. Êxodo 20, verso 3, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O que ele quer dizer com esse primeiro mandamento? Ele está dizendo: olha, eu sou eterno, eu sou existente por mim mesmo, eu sou incriado, eu sou originador e mantenedor de tudo. Portanto, eu tenho direito à reverência, ou seja, a reverência envolve razão e emoção, e também o culto, que é homenagem, adoração, atributos que se atribuem a determinada divindade. Então, nesse mandamento se proíbe conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar em suas afeições. Quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, é não colocar nada, absolutamente nada, nessas coisas, nenhuma afeição, estima, apego ou serviço. Aquilo que eu acaricio, que tenda a diminuir o meu amor por Deus, ou incompatibilize com o culto a Ele devido, a gente faz disso um Deus. Eu posso colocar no lugar de Deus um filho, uma esposa, o trabalho, a igreja, qualquer coisa que ocupe o lugar que não é de Deus, você está transgredindo, nós estamos transgredindo o primeiro mandamento. O segundo mandamento, Êxodo 20, 4 a 6, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ela, nem as adorarás. Olha só que interessante, esse mandamento, ele proíbe o culto
ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Isso que ele está dizendo aqui. Deus não quer que ele seja adorado. Você pode até estar adorando Deus através de imagens. Olha que interessante. Nações em volta de Israel faziam isso. Representar Deus por imagens é rebaixar o que Deus é. Por quê? Porque por mais que você faça uma imagem e através dela você queira adorar a Deus, você está rebaixando Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Quando você rebaixa as concepções humanas a respeito de Deus, você, por conseguinte, degrada o próprio ser humano. Quando você pega uma imagem e faz dessa imagem, eu não estou nem dizendo o que os pagãos faziam, né? Eles pegavam um Deus e adoravam aquele Deus. Olha, o Deus bezerro lá, eu fiz um bezerro, então eu vou adorar o bezerro. O bezerro é meu Deus. Não está falando nem disso aqui. Está falando daquele que faz uma imagem e fala, vou adorar o verdadeiro Deus através dessa imagem. E isso também é proibido nesse mandamento. Porque quando você faz isso, você rebaixa Deus e rebaixa o próprio ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí ele fala nesse mandamento, porque eu sou um Deus zeloso. Sabe o que é a ideia aqui? A ideia é que é ciúme, a ideia de que ele se casou com você. Então, idolatria é adultério espiritual. E ele fala, visita a maldade dos pais nos filhos. Eu pergunto, filho sofre as consequências das ações dos pais? Ezequiel 18, 20, 19 e 20 diz, mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e praticou os meus mandamentos, por isso viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora, como é então que a maldade dos pais é visitada nos filhos? As tendências, apetites pervertidos, moral vil, enfermidades físicas e a degeneração são transmitidos geneticamente, como um legado do pai para o filho, até a terceira e quarta geração. E hoje, a epigenia mostra que isso é real. Aquela velha história, a pessoa fala assim, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com isso. Isso não é verdade. Aquilo que eu faço na minha vida, que se torna um hábito, ele pode sim ser transmitido para a minha futura geração. Mas olha que coisa, olha a misericórdia que há na lei. Mas ele diz, eu faço misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, quando uma sociedade obedece a Deus, você tem a tendência de, com o tempo, ir depurando essa sociedade. Êxodo 27 vai falar sobre não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. O que é que esse mandamento proíbe? Ele proíbe os falsos juramentos, as juras comuns, usar o nome de Deus de forma leviana, né? A menção de Deus em conversas comuns, apelos feitos a ele em assuntos triviais. A gente ouve muito falar assim, no cara lá de cima, né? Cara lá de cima. Né? Muitas vezes a gente, de forma impensada, repete o nome de Deus, tem até músicas que fica repetindo, repetindo, repetindo. No Salmo 111, 9, diz que nós devemos meditar na majestade, na pureza e na santidade e impressionar o nosso coração com o seu exaltado caráter, ou exaltado caráter. Êxodo 20, 8 a 11, é o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, nem ninguém que habita para dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o mar, as fontes das águas, e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Aqui eu quero pontuar o seguinte, eu já falei disso, mas vale a pena falar de novo. Nós não guardamos o sábado. Se alguém disser que a gente guarda o sábado, é uma mentira. Nós guardamos o sétimo dia em formato de sábado. Eu sou bem chato nessa posição.
Porque a Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado. A Bíblia não diz lembra-te do sábado. Ele diz assim, ó, lembra-te do dia. E qual é o dia que a gente chama de sábado? É o sétimo. Então, nós guardamos o sétimo dia. Tanto que a igreja adventista não é igreja adventista do sábado. É a igreja adventista do sétimo dia. Então, o que que nós guardamos? Nós guardamos o sétimo dia. Como é que vocês guardam esse dia? Em formato de um sábado. Como assim um sábado? Porque sábado significa descanso. Então, no sétimo dia, nós descansamos. Então, nós não podemos guardar o sábado. Nós podemos. Então, a gente diz assim: se a gente for guardar o sábado, a gente vai falar assim: a gente guarda o descanso. Não, a gente não guarda o descanso. A gente descansa no sétimo dia. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque o mundo aí fora, inclusive o mundo cristão, quer colocar o sábado no primeiro dia. Quer colocar o sábado, eu já até ouvi isso. Ah, não importa o dia que você guarda, desde que nesse dia você faça dele um sábado. Deus é específico. Ele diz, por isso que ele fala, lembra-te que é o sétimo, tá? Não esqueça, não é o primeiro, não é o quarto, não é o quinto, é o sétimo. O sétimo dia é o sábado. Então, quando Deus, lá no Éden, ele cria, e isso é importante, o que que ele criou no sétimo dia? O sétimo dia. Ele cria o sétimo dia. O sétimo dia existia? Não. Então, o que que Deus cria no sétimo dia? O sétimo dia. E ele fecha um ciclo semanal. Então, Adão foi criado na sexta, ele descansa com o Senhor no sétimo, e o dia seguinte já era o primeiro dia da semana novamente. E o ciclo da semana começa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo dia. Por isso que é o seguinte, não dá para dissociar o sábado do sétimo. Por quê? Porque no sétimo, ele cria o sétimo de que maneira? Descansando. Percebem isso? Ele cria o sétimo dia descansando. Se você pegar a criação, você vai ver que em cada dia, Deus criou o dia. Ele não, olha que interessante. Pega aí, por exemplo, o quarto dia. Ele fala, ele criou nesse dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Né? E é até interessante que quem olha daqui, olha para o sol e para a lua, eles são do mesmo tamanho. Como é que Moisés sabia que a lua era menor? A Bíblia é incrível, mais uma pancada aí na ciência. Então Moisés já dizia, a lua para governar a noite, que era menor, e o sol, que era o maior, para governar o dia. Então, olha que interessante. Só que no final, o que que o autor fala? E houve tarde de manhã o dia primeiro. Houve tarde de manhã o dia quarto. Ele não... Percebe? Deus, ele cria o dia, gente. Vocês nunca perceberam isso? Ele cria o primeiro dia e no primeiro dia ele trabalha. Ele cria o segundo dia e no segundo dia ele trabalha. Ele cria o terceiro dia e no terceiro dia ele trabalha. No quarto dia ele cria o quarto dia e no quarto dia ele faz coisas. No quinto dia ele cria o quinto dia, porque não existia, e nesse quinto dia ele faz coisas. No sexto dia, ele criou o sexto dia e nesse sexto dia ele faz coisas. Aí ele cria o sétimo dia. E o que que ele faz? Nada, ele descansa. Portanto, não dá para tirar o descanso do sétimo e botar no outro dia. Era como você pegar o sol e botar no sexto dia. Era como se você pegasse a luz e falar, não, ela agora foi criada no terceiro dia. Não, não, não. Há uma sequência. Então, esse mandamento ele tem um nome e o título do legislador. Quem venera o sétimo dia dá a entender por este ato que eles são de fato adoradores de Jeová. Sábado não é dia. Sábado é como você deve guardar o sétimo dia. Ou seja, obedecer descansando em Deus. Quando você guarda o sétimo dia em forma de sábado, isso é um sinal de submissão a Deus por parte do homem. Então, enquanto houver na terra alguém para servi-lo, essa pessoa vai descansar no sétimo dia, conforme o mandamento. Agora, o que é permitido no sábado? Atos necessários,
misericordiosos, né? O trabalho, então, desnecessário deve ser evitado. Tanto que em Isaías 58:13 diz o quê? Se chamares o sábio deleitoso, digno de honra, não cuidando dos seus próprios interesses, não pensando os seus próprios pensamentos, então cavalgarás nas alturas, então você vai ser coberto de bênçãos. Você não deve falar nem as suas próprias palavras. Dia de sábado não é dia para discutir negócio, não é dia para fazer plano. Se você discutir negócio e fizer plano dia de sábado, Deus considera como se você estivesse fazendo. Por quê? Porque aquilo que você fala, você pensou. E o pensamento é um comportamento, a fala é um comportamento. Portanto, quando Cristo diz, pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado, o que ele está dizendo? Porque tuas palavras, elas vão falar daquilo que você pensa. E aquilo que você pensa é o que você é. Tanto que Salomão fala, aquilo que o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então, para santificar o sábado, você não deve permitir que o nosso espírito se ocupe de coisas de caráter mundano. Até quem está com você em casa deve, durante as horas sagradas, pôr em parte as suas ocupações mundanas. É por isso que no sábado você fecha o comércio, é por isso que no sábado você não vende, é por isso que no sábado você não compra, né? É por isso que você se prepara na sexta-feira, para que no sábado você esteja descansando. Outro detalhe importante, Êxodo 20:12, ele vai falar, honra teu pai e tua mãe. Edivaldo, Gente, Edivaldo, oi, fala, Nunes. só um pitaquinho ainda sobre o sábado, que isso é muito empolgante, né? Que nos 6 dias ele cria coisas materiais para um relacionamento material. No sexto dia, ele só cria o dia para um relacionamento imaterial. Imaterial, Durante, espiritual com ele. é, Muito durante bem os seis colocado. dias, durante os 6 dias ele cria o dia e fala. No sexto dia ele cria o dia e fica em silêncio para que as criaturas o louvem. Olha que legal, Muniz, que legal, é isso mesmo. Deus fala a semana inteira, no sábado ele fica em silêncio, para É. que as criaturas falem, É, para que e no, as e no, criaturas o louvem. no sexto dia ele cria apenas o dia, mas o enche de si. Isso é abençoou. No sétimo dia, ele cria o dia e enche o dia de si mesmo. Incrível. É isso aí. Maravilha, né? Maravilha isso. E aí vamos para esse dia, né? Que é esse mandamento, que é a questão dos pais, né? Quem rejeita a autoridade dos pais, rejeita a autoridade de Deus. Então, nos primeiros anos de vida, os pais estão no lugar de Deus em relação aos seus filhos. E esses pais proporcionam amor, ternura, aliviam os seus cuidados, né? Os filhos zelam pelo seu nome, socorrem os pais na velhice. Êxodo 20:13. Não matarás. Isso aqui é sério. O não matarás aqui representa todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida. O mundo hoje, né, com essa onda de aborto, só 59 milhões de crianças, bebês mortos, assassinados. Por exemplo, uma pessoa que tem ódio e vingança está matando alguém. Qualquer condescendência com qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outros está matando. Desejar o mal para os outros, aquela coisa do não, bem feito, isso é matar. Negligenciar ou cuidar, negligenciar o cuidado dos necessitados e sofredores. Você tá produzindo sofrimento em alguém. É como se estivesse matando. Toda condescendência própria ou desnecessária privação. Quem se priva de alguma coisa necessária está matando a si mesmo. Trabalho excessivo pode ser um ato de assassinato, que pode prejudicar a sua saúde. Não dormir adequadamente. Isso é muito sério, o mandamento de não matarás. O Êxodo 20:14, não adulterarás. Não é somente atos impuros, é também pensamentos e desejos sensuais. Toda prática com a tendência de se excitar é adultério. O olhar malicioso é adultério. Comentários obscenos é adultério. Sabe quem está dizendo isso? Espírito Profecia. Esse texto aqui eu tirei do Patriarcas e Profetas. Se alguém quiser, olhe lá, que vai estar lá exatamente o que eu estou colocando aqui. Isso aqui não são minhas palavras. Em Êxodo 20,
15 fala: não furtarás. Por exemplo, aqui proíbe guerra por conquista, exige estrita integridade nos detalhes dos negócios da vida. Por exemplo, veda o engano no comércio, requer pagamento dos débitos e salários justos, toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outro é registrado como fraude nos livros dos céus. Sabe aquela pessoa que o carro dele está um bagaço, ele dá uma garibada nele e vende para o outro? Isso é fraude, isso é roubo. Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho. Todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, todo intuito de enganar o próximo, a intenção de enganar constitui falsidade. Às vezes, um relance de olho, movimento de mãos, expressão de rosto, pode-se dizer que é falso, tanto como se fossem palavras. O que dizer da internet hoje, né, com as fake news? Quando você tem esforço em prejudicar a reputação do próximo, difamação, suspeitas ruins, calúnia, intriga, quando você suprime intencionalmente a verdade que possa trazer agravo ou prejuízo a alguém que viola o nono mandamento. E por último, Êxodo 20:17, que é a questão do não cobiçarás, ele fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo esse desejo egoístico que nasce do ato pecaminoso. Cobiça, ganância, inveja. Cobiça é o que eu quero que é seu. Na ganância, eu quero só para mim. Na inveja, eu não quero que você tenha mais do que eu. As palavras ditas por Deus foram as 10 palavras ou mandamentos. É claro que depois houveram complementos, que foram juízos comunicados a Moisés, que deveria ser comunicado ao povo. Em 1 Pedro 2,9 diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar, e proclamar significa uma declaração pública, a grandeza daquele que vos chamou e vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é uma coisa incrível. Deus nos chamou para elevar de baixo para cima, enobrecer, que é para alcançar um nível moral acima do normal. É tornar-se digno e serem um louvor na terra, serem elogiados, reconhecidos, tornarem-se famosos. Isso está em Salmo 19, 7-11. Eu quero finalizar essa aula descrevendo um pequeno texto que está em grande conflito, página 639 e 40, no capítulo 40, o livramento dos justos. Eu quero ler aqui. Eu vou ler e com isso eu termino. Antes da volta de Jesus, a lei será exposta no céu. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo irá se consumindo diante dele, e haverá grande tormenta em redor dele. Isso é descrevendo a volta de Jesus. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai, proclamado como guia de vida, revela-se agora aos homens como regra do juízo. A mão abre as tábuas e vem os preceitos do decálogo, como quem traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor deles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. O grande conflito, páginas 639 e 640, no capítulo O Livramento dos Justos. Meus queridos, dessa maneira, nós terminamos aqui o estudo sobre o Santíssimo, no que tange a lei, no que tange a arca e no que tange os elementos
que envolvem a sua lei. Eu espero de coração que você tenha compreendido, que essa aula tenha aberto ainda mais o significado da lei de Deus para a salvação, não para a salvação no sentido de que ela salva, mas como parte do processo, ou seja, a lei ela aponta para o pecado e ao mesmo tempo tem sobre ela o propiciatório, que aponta a misericórdia divina. Agora eu quero deixar o seguinte, quando Deus chamou Abraão, ele diz, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Deus não disse a Abraão, ser perfeito e ande na minha presença. Deus nos convocou e quando ele nos chama, quando você olha para a lei não é, ela é uma grande promessa. Por quê? Ela diz assim, olha o tempo do verbo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. É sempre no futuro. O que é que Deus está dizendo? Anda na minha presença e não matarás. Ande na minha presença e não adulterarás. Mais do que um mandamento, a lei é uma promessa, porque Deus prometeu escrever a sua lei em nossas mentes e em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa aula. E queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a tua lei seja cada vez mais escrita em nossas mentes e em nossos corações. Que nós possamos obedecer essa lei pela tua graça e tua misericórdia. E que o Senhor venha cumprir em nós essa ética que o Senhor exige de nós. Que assim como o Senhor viveu naquele corpo nazareno, naquele corpo galileu, o Senhor possa viver em nossa vida os princípios do céu. Nós te pedimos isso e rogamos, na certeza de que o Senhor cumprirá isso em nós, porque isso também é o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, tenham todos um feliz sábado e até o próximo sábado, onde vamos estudar sobre os querubins. Que Deus vos abençoe. Amém.